Nós começamos hoje no parágrafo 1135, que é o início do segundo capítulo da primeira sessão da segunda parte do catecismo, né? A gente vai tratar agora da economia sacramental. Então, economia, só lembrando, né, são os meios de ação de Deus aqui conosco para a nossa salvação, né? E sacramental, ou seja, direcionado para a questão dos sacramentos, que a gente ainda vai entrar nos sacramentos um a um em breve, né? Começar pelo batismo, mas ainda tem esse percurso aqui a vencer. O capítulo 2 começa no parágrafo 1135, falando sobre a celebração sacramental do mistério pascal. E o 1135 começa assim: a catequese da liturgia implica primeiramente a compreensão da economia sacramental, que foi o capítulo 1 que a gente viu, e tratar-se-á, pois, neste capítulo, da celebração dos sacramentos da Igreja. Ter-se-á em vista aquilo que é comum à celebração dos 7 sacramentos, e o que é próprio de cada um será apresentado mais adiante. Esta catequese, ou seja, esse início desse capítulo que a gente está tratando agora, responderá a 4 perguntas. Quem celebra, né, o mistério pascal, sacramental? Quando celebrar? Como celebrar e onde celebrar? Ou seja, ele está falando aqui do que é comum aos 7 sacramentos. Então, quem celebra o batismo? Quem celebra o matrimônio? Quem celebra a Eucaristia? Né? Quem celebra? Quando se celebra cada sacramento desse? De que forma? Como, né? E onde celebrar, né? Então a gente vai percorrer esse caminho aí. Artigo 1º. Celebrar a liturgia da Igreja. Parágrafo 1136. Quem celebra? Né? Então ele vai tratar dessa primeira pergunta. A liturgia é a ação do Cristo total. Lembrando que eu sempre dou uma resumida, né? Nos parágrafos, eu dou uma resumida, mas se vocês identificarem algum detalhe aí que queira ser comentado, a gente vai fazendo esses parênteses, né? Então, no 1136, ele diz que a liturgia é a ação do Cristo total, ou seja, né, quem preside de fato todos os sacramentos é o próprio Jesus Cristo, né? E em seguida a gente vai ver de que forma, né? Quais as modalidades. 1137. Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João revela-nos um trono preparado no céu e alguém sentado neste trono. Apocalipse capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Depois o cordeiro imolado e de pé. Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e é dado. Enfim, o rio da vida, que corre do trono de Deus e do Cordeiro. Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo, esse rio, né? Então, ele está fazendo aqui essa contextualização do Apocalipse, né? Para mostrar que no céu tem esse trono e tem alguém sentado nesse trono e o cordeiro imolado, que é o próprio Jesus Cristo crucificado, né? E a imagem do Espírito Santo, que é esse rio da vida também, que está lá no Apocalipse capítulo 22, simbolizando o Espírito Santo. 1138. Recapitulados em Cristo, tomam parte no serviço do louvor de Deus e na realização do seu desígnio. Os poderes celestes, toda a criação, os 4 viventes, né, lá no Apocalipse, os servidores da antiga e da nova aliança, que são os 24 anciãos, o novo povo de Deus, os 144.000, também todos esses são figuras presentes no Apocalipse. Em particular, os mártires, que são descritos lá como os degolados por causa da palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 9, e a Santíssima Mãe de Deus, a mulher, né? A esposa do Cordeiro, enfim, uma numerosa multidão que ninguém podia contar e provinda de todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Então ele está mostrando aqui no Apocalipse o que é essa liturgia celeste, quem é que celebra essa liturgia celeste, ou seja, quem está
já na glória, né? Na visão beatífica, na presença de Deus, face a face, né? Então, todas essas figuras, né, que nos dizem desde o Antigo Testamento, ou seja, os anciãos, da antiga aliança, da nova aliança, o novo povo de Deus, os 144 mil, os mártires, a Santíssima Mãe de Deus e a esposa do Cordeiro, que é a numerosa multidão, que é a igreja, a nossa igreja já triunfante, né? Então ele está fazendo esse panorama aí para dizer que lá na frente ele vai dizer que a nossa celebração aqui na Terra toma parte dessa grande celebração que eternamente acontece lá no céu, né? 1139. É nesta liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Pronto, né? Acabei antecipando aqui sem querer, né? Então, no 1139 ele está dizendo isso, né? Que nós, quando celebramos os mistérios aqui dos sacramentos, nós tomamos parte também dessa celebração celeste, né? 1140. Os celebrantes da liturgia sacramental. É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade. A igreja é o sacramento da unidade. Isto é, o povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da igreja, manifestam-no e afetam-no, atingindo, porém, cada um dos membros de modo diverso, segundo a variedade dos estados, funções e participação atual. Isso é um trecho de uma constituição do segundo Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium, que é o documento mais citado nesse trecho do catecismo que a gente vai percorrer aqui agora. Uma celebração comum caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis. Ou seja, isso aqui claramente é um reforço, uma reiteração da Igreja Católica com relação a alguns dos pontos levantados pela Revolução Protestante lá atrás, que era um dos pontos que eles criticavam na Igreja Católica, era, por exemplo, o fato de o padre celebrar a missa sozinho, individualmente, né? E eles criticavam essa história de que todos os cultos a Deus tinham que ser ações públicas e coletivas, etc, etc. E aqui o catecismo está nos mostrando que quando o sacerdote está celebrando o sacramento da Eucaristia, por exemplo, ou qualquer outro sacramento, o sacerdote, mesmo que esteja sozinho ali, ele se une a essa celebração de toda a igreja do Cristo total, né? Então, assim, a oração que, por exemplo, o sacerdote faz numa missa que ele celebra sozinho, aquelas orações, aquela missa que ele oferece ali, ela tem méritos e é aproveitada para todo o corpo da igreja, né? Assim como né? Mas de forma semelhante com as nossas próprias orações individuais, né? As nossas orações individuais se aplicam à igreja como um todo, né? Como os nossos pecados prejudicam a igreja como um todo, como a gente já teve a oportunidade de comentar no passado. Então, ele está reforçando aqui que a celebração litúrgica, as ações litúrgicas não são privadas, por mais que sejam celebradas individualmente, simplesmente, por exemplo, pelo sacerdote sozinho naquele momento, né? E essa celebração é uma celebração comum, que é caracterizada pela presença, ou seja, presença física, né? Então as missas pela TV não funcionam, né? Como sacramento, né? E ativa participação dos fiéis, ou seja, aquele esforço que a gente sempre tenta reforçar aqui, que a gente deve fazer por estar presente de fato nas celebrações, especialmente na missa, né? Presente como? Com atenção, prestando atenção no que quer dizer cada parte daquela celebração, as orações, o que é que elas estão representando naquele momento. Então, essa presença ativa dos fiéis. E ela nos afetam, né? Atinge a cada um de nós de modo diverso, segundo a variedade dos estados e funções. Ou seja, de acordo com as disposições que a gente tem, né? Ele fala aqui, como as participações atuais também. Então,
Uma missa que eu participo mais devotamente hoje, ela vai me atingir de uma forma, e se eu assistir uma missa no próximo domingo de forma dispersa, só de corpo presente, ela vai me atingir de outra forma, ou seja, os frutos espirituais vão ser diferentes. Isso pela participação. Pelas funções, né? A graça do sacramento da Eucaristia atinge a nós fiéis de uma forma, nos enriquece espiritualmente de uma forma, e atinge ao sacerdote de outra forma, porque ele tem a graça específica do sacramento da ordem, que não é só dar o sacramento para nós, né? O sacerdote também se enriquece ao celebrar a Eucaristia, né? Isso é uma graça sacramental específica do sacramento da ordem, assim como os outros sacramentos, né? Então, de acordo com as funções de cada um, os estados e a participação daquele sacramento, aquela celebração vai ter frutos mais ou menos intensos em cada um de nós, né? 1141. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote participado por todos nós, por todos os seus membros, né? Aí tem uma citação aqui. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que é um direito e um dever do povo cristão. Então, de trás para frente aqui, né? A participação nas celebrações é um direito nosso, ou seja, nós temos o direito de termos acesso aos sacramentos e temos o dever de participar minimamente como a Igreja nos obriga, né? No caso, na Eucaristia, os domingos e os dias santos de guarda, por exemplo. E a Igreja nos exorta a que a gente esteja plenamente, né, presente, consciente e participe ativamente, né? Como nos momentos em que a oração é feita pelos fiéis, que a gente realmente proclame aquela palavra, proclamar o credo, as preces, as respostas à oração eucarística, não só de ponto de vista externo, né? Mas interiormente, ou seja, com plena consciência do que está sendo dito ali. Às vezes a gente se pega mais preocupado em ver quais são as respostas, né, naquele momento ali da oração eucarística, do que mesmo tentar se fazer presente naquilo ali que está sendo dito, né? E é o mais importante, a gente tentar entender cada... É tanto que se a gente estiver realmente atento, a cada missa que a gente percebe um detalhe diferente, percebe um detalhe a mais na riqueza daquelas orações, né? Daqui a pouco você começa a perceber os padrões, né? Por exemplo, as preces, se a gente observar, sempre tem uma sequência, né? A primeira prece é relativa à igreja, e aí depois as preces vão seguindo uma sequência que geralmente seguem o mesmo padrão. A oração eucarística da mesma forma, né? Tem aquela sequência. Pede por aqueles grupos específicos, geralmente na mesma sequência, né? Pela igreja, pelos fiéis defuntos, né? Pelo clero e assim sucessivamente, né? Então, assim, a gente vai observando esses detalhes. Todas as orações eucarísticas, por exemplo, têm esses mesmos elementos ditos de forma diferente, cada um a seu modo. Se a gente for observando, a gente vai vendo a riqueza de cada uma. E assim acontece também nos outros sacramentos, né? 1142. Mas nem todos os membros têm a mesma função, está lá em Romanos. O ministro ordenado é como que o ícone de Cristo, sacerdote. Na presidência da Eucaristia aparece em primeiro lugar o ministério do bispo e em comunhão com ele o dos presbíteros e diáconos, né? Então, mostrando aqui a nossa hierarquia da igreja, que a celebração do nosso presbítero aqui, ela se dirige e se ancora, né, no episcopato, nosso bispo diocesano, que é o nosso elo de ligação mais direto à Igreja Central, né, a Roma, e a Igreja Celeste, né? Muito bem. 1143. Os outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos, segundo as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os acólitos, os leitores, os comentadores,
os membros do coro desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Então, sempre relembrando, o que é que significa essa palavra ministério? Ministério é você fazer alguma coisa em nome de outro, né? Você é um ministro, você está se prestando a fazer um serviço em nome de outro, né? Então, o ministro, no nosso país aqui, os ministros, por exemplo, o ministro da Educação, ele age em assuntos de educação em nome do presidente. O presidente deu essa autoridade a ele. O ministro, sei lá, da economia, da mesma forma. Ele age nas coisas da economia ancorado na ordem do presidente, né? E no nosso caso aqui, a mesma forma, né? Esses outros ministérios litúrgicos, como o Ministério da Eucaristia, né? Ministério da Comunhão, Ministério da Música, Ministério dos Leitores, Comentadores, enfim, todos eles, de acordo com as suas funções, exercem essas funções, mas determinado pelos bispos, né? Ou seja, o bispo é que autoriza haver ou não haver. É tanto que tem aquelas celebrações de como é que chama? Não é ordenação, né? Quando o ministro vem, instituição, né? Dos ministros da distribuição da Eucaristia, né? Da comunhão, ministros extraordinários, por exemplo, né? E então, assim, isso aí não é uma coisa que é criada pelo padre ou pelo, né, da cabeça de quem toma conta da igreja local, né? Tudo isso tem uma origem nas tradições e nas necessidades pastorais, né? E tem a ordem também, né? Por exemplo, existem abusos também, né? Ninguém pode executar essas funções passando por cima do sacerdote que está presidindo, por exemplo, aquela Eucaristia, né? Muito bem, vamos em frente. 1144. Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um a exercer o seu ofício, a fazer tudo e só o que é da sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Então, cada ministério desse, os ministros extraordinários da comunhão, tem toda uma organização, tem os livros da igreja orientando o que é que eles devem fazer, o que é que não devem, na hora da comunhão, como fazer, como não fazer, a quem dá, a quem não dá, e se acontecer situações extraordinárias, como proceder, né? Se a Eucaristia cair no chão, o que fazer, se chegar um embriagado, o que fazer, enfim, né? Então cada ministério desse tem a sua organização e determinação por parte da igreja. E o catecismo da igreja nos exorta a ser bastante obedientes aqui, né? Então, ó, com palavras inclusive bem duras, né? Limite-se, né? Cada um a fazer o seu ofício. Ou seja, se eu sou ministro da Eucaristia ali naquela celebração, que eu faça exclusivamente aquilo ali e da melhor forma possível, né? Deixa a música para lá, deixa o pessoal da coleta para lá, deixa os coroinha para lá, e faça o seu serviço exclusivamente ele, o que é da sua competência, obedecendo a essas orientações, né? 1145. Como celebrar, né? Como celebrar? Sinais e símbolos. Os acontecimentos da antiga aliança revelam-se plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo, né? Então, no 1146 ele vai dizer: sinais do mundo e dos homens. O homem exprime e percebe as realidades espirituais através de sinais e símbolos materiais. Como ser social, o homem tem a necessidade de sinais e símbolos para comunicar com seu semelhante através da linguagem, dos gestos e das ações. O mesmo acontece nas suas relações com Deus. Então, a gente vai ver em diversos momentos, né, da nossa vida de igreja e nas Sagradas Escrituras, né, que é o que Santo Tomás de Aquino fala, né? Deus fala por palavras e coisas, né? Então Deus nos falou através das palavras das Sagradas Escrituras e através do livro da natureza, como diz, acho que é Santo Agostinho, né? Cada coisa criada tem atrás de si uma mensagem que revela uma perfeição específica de Deus. Então, e nós temos essa nossa realidade, né? Nós nos exprimimos e percebemos as realidades espirituais através desses símbolos. Então,
a igreja, né, foi instituída dessa forma, percebendo que nós somos seres humanos compostos de corpo e alma, né? Então, tem as realidades corporais, porque a gente precisa desse substrato, desse suporte corporal, né? Quando a gente vai à Eucaristia, a gente precisa daquela situação material ali, no batismo da água, da mesma forma, no crisma, né? O óleo, enfim, esses símbolos materiais, né? E nós, seres humanos, como vivemos em sociedade, o ser humano é, por natureza social, a gente já falou isso várias vezes, né? O homem não foi feito para estar só, está lá no Gênesis, né? E a gente não precisa nem ter fé para isso, a gente percebe, né? Que o homem é um ser relacional, ou seja, a gente precisa do outro para que a gente seja o melhor possível, conforme a nossa natureza, né? Não existe ninguém isolado, né? Totalmente. E como esse ser social, nós temos a necessidade de nos comunicar através de linguagem, ou seja, linguagem, né, falada principal, né, mas escrita e outras formas. Gestos, né, ou seja, expressões corporais diversas, né, enquanto eu estou falando aqui é totalmente diferente a forma que eu estou falando, a entonação que eu estou falando, a expressão facial que eu estou utilizando, os gestos, tudo isso está participando da comunicação do que eu estou querendo dizer, né? A gente sabe que a mesma coisa dita de duas formas diferentes gera dois impactos totalmente diferentes, né? E ações, né? Muitas vezes a gente fala a gente fala com o outro sem precisar dizer nada, né? Um gesto, uma ação de caridade ou de repulsa ou de reprimenda, não interessa. Então, essas são as formas que a gente se comunica. E da mesma forma, como a gente acabou de ver, essas coisas materiais aqui, e da mesma forma a gente se comunica com Deus dessa forma. Como? Através de linguagem, ou seja, todas as nossas liturgias têm um cuidado primoroso com a linguagem, com a forma, com as palavras que são usadas, né? Gestos, ou seja, o gestual do sacerdote, o nosso, a posição que a gente está, a hora a gente está sentado, a hora a gente está em pé, a hora a gente está de joelho, tudo isso nos ajuda a dispor a nossa alma conforme aquele gesto nos orienta. Então, não. Exato. E as ações, né? As ações que a gente faz, né? 1147. A criação como um sinal. Deus fala ao homem através da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que leia nele traços do seu Criador. Aí dá algumas citações aqui, Sabedoria, Romanos e Atos dos Apóstolos, que é isso que a gente acabou de falar, né? Deus nos deu a inteligência para que a gente possa, usando a inteligência, a gente perceber realidades superiores em tudo que a gente vê aí na criação, né? Tudo que a gente vê aí na criação. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos, tudo fala de Deus e simboliza ao mesmo tempo a sua grandeza e a sua proximidade, né? Então, né, a luz, né, que simboliza a vida, o conhecimento, né, a noite representa aquela escuridão, a morte, o desconhecimento, o medo do desconhecido, o vento, né? Alguma coisa que age na gente sem a gente ver, mas que a gente percebe de alguma forma, né? O fogo da mesma forma, que ilumina, que aquece, que purifica, mas que queima e destrói se for descontrolado ou se for com uma fonte inadequada, né? Enfim, tudo isso fala de Deus e simboliza ao mesmo tempo a sua grandeza e a sua proximidade, porque tudo isso tem, se você for refletir em um símbolo desse, né, das árvores, dos frutos e tal, a gente não tem fim, né? Se a gente for refletir sobre cada coisa dessa, ou seja, é uma grandeza infinita e ao mesmo tempo tão próximo, né? Ele se fez próximo de nós através da criação, né? 1148. Sinais da vida social. Enquanto criaturas, realidades sensíveis podem tornar-se o lugar de expressão da ação de Deus, que santifica os homens, e da ação dos homens que prestam a Deus o seu culto. O mesmo acontece com os sinais e símbolos da vida social dos homens. Lavar, ungir, partir o pão, beber do mesmo cálice, podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem para com seu Criador, né? Então, basicamente ele foi dessa nos mostrando de algumas formas essa nossa capacidade de perceber
receber, né, essas realidades espirituais através da criação e, da mesma forma, através das nossas instituições humanas que nós mesmos criamos, né, como se lavar qualquer coisa, como ungir, né, como partir o pão e beber do mesmo cálice. Essas realidades existem nas diversas sociedades, mesmo as que não são cristãs, né? Os muçulmanos, ou sei lá quem, têm os seus hábitos de lavar as coisas, de ungir com óleo, de beber, é um sinal de comunhão, né? Aqueles vikings lá que bebiam cerveja, todo mundo no mesmo copo, antes de ir para uma batalha, por exemplo. Então, esses gestos instituídos de forma humana por nós mesmos também podem ser elevados se a gente atribuir, né, segundo a orientação divina, na revelação, atribuir a esses gestos que são tão humanos a realidades superiores, né? Então, é basicamente isso que o catecismo está nos mostrando, né? 1149. A liturgia da igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes dignidade de sinais da graça da nova criação em Jesus Cristo, né? Então, basicamente, uma outra forma de dizer a mesma coisa, né? Que a liturgia da igreja pega essas instituições humanas e confere a elas essa dignidade de sinais da graça, né? Como o pão, né, na oração eucarística, lá, né, na hora que o padre está oferecendo. O pão, fruto, né, de Deus e do trabalho do homem. Né? O vinho, da mesma forma. Né? Deus não quis colocar nas nossas celebrações litúrgicas coisas que venham diretamente da natureza. Por exemplo, não é a uva, que é só você pegar do cacho e botar lá. Né? Ou não é o trigo, né, que você... Não, é o trigo trabalhado pelo homem. Ou seja, com a colaboração do ser humano, se transforma em pão, e aí sim Deus e a igreja conferiram essa dignidade espiritual, essas realidades, né? Ou seja, sempre com a nossa participação. 1150. Sinais da aliança. Símbolos das proezas operadas por Deus em favor de seu povo. Esses sinais da aliança são símbolos das proezas operadas por Deus em seu povo. Entre estes sinais litúrgicos da antiga aliança, né, que existiam na antiga aliança: circuncisão, unção, sagração dos reis e sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e, sobretudo, a celebração da Páscoa dos judeus, né? Então, esses sinais já estavam presentes na antiga aliança e foram ressignificados pela nova aliança, né? E ele continua: a igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança, né? Então, a Páscoa dos judeus foi ressignificada, né, de forma plena e perfeita na nossa Eucaristia. O dilúvio, né, aquele símbolo da purificação da água, foi ressignificado como prefiguração no nosso batismo e assim sucessivamente, né? 1152. Sinais sacramentais. Depois do Pentecostes, é através dos sinais sacramentais da sua igreja que o Espírito Santo opera a santificação. Os sacramentos da igreja não vêm abolir, mas purificar e assumir toda a riqueza dos sinais e símbolos do cosmos e da vida social. Além disso, realizam os tipos e figuras da antiga aliança, significam e realizam a salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Então, basicamente é uma sequência, né? Os sinais da antiga aliança foram sendo vividos ali naqueles séculos. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo vem e informa a igreja, né, para ressignificá-los e dar-lhes cumprimento perfeito, né, como a gente acabou de ver. E esses sinais, por sua vez, prefiguram e antecipam a glória do céu. Então, a gente participar da Eucaristia, de alguma forma a gente está vendo e participando como é que vai ser isso finalmente na eternidade, né? 1151. Na sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os ministérios do reino de Deus. Realiza as suas curas ou sublinha a sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos.
dá um sentido novo aos fatos e sinais da antiga aliança, sobretudo ao Êxodo e à Páscoa, porque ele próprio é o sentido de todos esses sinais, né? Então, Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios. Então, fala muitas parábolas usando figuras de agricultura, né, dos criadores, os trabalhadores da vinha e tal, etc. Usa coisas da realidade para fazer as suas curas, né? Usa terra para curar os olhos lá do cego lá, por exemplo. E faz gestos simbólicos, dando um sentido novo a esses fatos da antiga aliança. Então ele pegou a ceia pascal e conferiu uma nova forma de fazer, transformando-a no sacramento perfeito da Eucaristia, né? Por exemplo, como ele diz aqui, especialmente, sobretudo, o Êxodo e a Páscoa. Então a gente vê que o nosso catecismo ele é bem gradual e vai mostrando a mesma coisa de pontos de vista diferentes para a gente tentar conseguir entender isso, né? Ainda é uma parte um pouco abstrata, né? Essa parte aqui ainda não chegou à concretude de cada sacramento, né? Quando vai falar do batismo e tal, mas é importante essa introdução, né? Palavras e ações, 1153. As ações simbólicas são já uma linguagem, como a gente acabou de falar, né? Mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta da fé acompanhem e deem vida a essas ações. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus e a resposta da fé do seu povo. Isso aqui ele volta lá para o primeiro comecinho do catecismo, né? O que é a fé? A fé é a resposta que cada um de nós damos, né, de forma consciente e aberta e 100%, sem restrições, ao convite que Deus nos faz através da revelação, né? Então, da mesma forma, isso aqui. As ações simbólicas, né, que são realizadas nos sacramentos, né, aqueles gestos que o sacerdote faz, né, são acompanhadas da palavra de Deus. Ou seja, todas elas são fundamentadas nas palavras instituídas nas Sagradas Escrituras e na Igreja com a sua autoridade, né? E elas demandam, não é uma coisa mágica, né? Que o padre está falando ali e está acontecendo uma mágica, né? Elas demandam a nossa resposta de fé. Se eu não tenho a resposta da fé, é vão o ato de eu ir tomar a Eucaristia e pior, é até sacrílego, né? Por exemplo. 1154. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais. O livro da palavra, lecionário ou evangeliário, a sua veneração, procissão, incenso e luz, o lugar da sua proclamação, o ambão, a sua leitura audível e inteligível, a homilia do ministro que prolonga a sua proclamação, as respostas da Assembleia, aclamações, salmos de meditação, litanias e confissões de fé. Ou seja, ele está dando aqui, nos dando a conhecer a importância vital da liturgia da palavra em qualquer uma das nossas celebrações, né? Não só na Eucaristia. A gente sempre é levado a pensar na Eucaristia porque é o ápice da nossa participação na vida católica cristã, né? Mas no batismo tem um momento lá da leitura de um trecho do Evangelho, no crisma também da mesma forma, no sacramento do matrimônio da mesma forma, enfim, todos os sacramentos têm uma parte essencial baseada na liturgia da palavra, né? Ou seja, na Sagradas Escrituras, né? E todo, especialmente na missa, né? Essa liturgia da palavra é envolvida com a dignidade que ele diz aqui, né? Primeiro, né? O livro da palavra, né? Que entra ali naquela procissão solene durante a missa, né? Que na hora que o padre vai ler, né? A fazer a leitura do evangelho, ele incensa, né? E bota os acólitos ali com os coroinhas, com as tochas ali para nos dar a perceber com os olhos da carne a realidade espiritual que está ali por trás, né? A leitura audível e inteligível, ou seja, é nosso direito ouvirmos a palavra que está sendo proclamada ali de forma clara e inteligível. Por isso que o padre quer que o som esteja bom na igreja, porque todo mundo tem o direito de ouvir bem aquilo ali, né?
e a homilia que prolonga aquela proclamação, ou seja, o padre vai explicar alguns aspectos daquela leitura no mesmo momento, né? Então, tudo isso faz parte da liturgia da palavra. E onde ela é celebrada, né? No ambão, que está no mesmo nível ali da mesa da Eucaristia, né? Que é o correto. E da mesma forma, a nossa resposta como Assembleia faz parte da liturgia da palavra, né? Então, palavra do Senhor, glória a Deus, né? Graças a Deus, etc. A profissão de fé após a leitura do Evangelho, enfim. Todos esses momentos têm a parte própria do sacerdote, mas a igreja nos exorta a participarmos efetivamente desses momentos, né? 1155. As palavras e a ação são inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, as palavras e a ação litúrgica. O Espírito Santo não se limita a dar a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé nela. Pelos sacramentos, realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela palavra, né? Então, é o que a gente já viu no começo, né? A história dos sacramentos, que são sinais eficazes, ou seja, a gente tem fé neles e eles de fato fazem alguma coisa, né? Se aquela criança que está sendo batizada não tem fé ainda, não tem condições de ter fé ainda, mas a gente, pela nossa fé, a gente sabe que aquele sacramento de fato fez uma mudança na alma daquela criança, e ela naquele momento ela é incorporada à igreja como batizado, né? Não é só assim, se eu acreditar, funcionou. Se eu não acreditar, não funcionou. Não é isso. Porque as palavras e a ação litúrgica são inseparáveis, né? E todos os gestos litúrgicos têm esses dois componentes. As palavras que são ditas e os gestos e ações que são feitas naquele momento, né? Usar essas palavras e ações, né, para celebrar o sentido, porque a liturgia existe justamente para proteger a sacramental, né? Não. Por isso que alguns dizem, né, para que é isso, né? Para que esse hino toda a vida, se não houver o hino, né, depois de se perde. Com todo esse cuidado, ainda a gente ainda vê de tudo que acontece por aí, né? Imagine se fosse, né? Canto e música. Ei, ei. É muito bom esse parágrafo. 1156. A tradição musical da Igreja Universal criou um tesouro de inestimável valor. Olha só o que é que ele diz aqui, ó, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene, né? É interessante a gente ver o peso dessas palavras, né? Um tesouro de inestimável valor, né? Quer dizer, ele está botando entre todas as expressões de arte. Quais são as expressões de arte, né? É a arquitetura dos prédios, né? Basílica de São Pedro, a mais linda do mundo. As imagens belíssimas. Que mais? Pinturas, esculturas, tudo que a igreja criou, tudo isso é excedido pela música. A música é tida aqui como a expressão artística mais importante dentro da nossa sacralidade litúrgica, né? E assim, até, mesmo para quem não tem fé cristã, que não tem nada disso, a música é tida como a arte mais espiritual de todas. Inclusive tem muitas expressões que falam assim que a música é a primeira arte. Primeiro, que é a primeira mesmo, a mais antiga, né? Quando os homens não sabiam pintar nada, não sabiam fazer escultura de nada, não faziam nada, já se cantavam. É natural ao homem cantar, né? É natural ao homem cantar, em tudo, né? Se canta, né? Se faz música para guerra, se faz música para navegar, né? Que antigamente aqueles barcos que eram movidos a remo, tinha que ter aquela música para dar aquele ritmo para aqueles remadores, para
a mãe para botar a criança para dormir, não tem essa mãe que não cante, né? É natural o ser humano o impulso de cantar, né? E para quem canta, quem sabe cantar, né? A gente sabe que realmente a pessoa está totalmente envolvida naquilo ali, né? Para cantar, né? É, e não tem realmente nada que supere isso, né? Uma música, né? Bonita, bela, eleva a alma, né? E aí ele diz aqui, né, que a tradição da Igreja Universal criou um tesouro de inestimável valor. E o que é essa tradição, né? São as músicas que foram sendo construídas e aprovadas pela Igreja por vários motivos, inclusive os motivos, vamos dizer assim, sacramentais mesmo, né, de observância ao que está sendo escrito e falado e cantado ali naquelas músicas, aos frutos espirituais. Da mesma forma como, por exemplo, foi se constituindo o cânon da Bíblia, né? A Bíblia, como a gente sabe, né, foi uma coisa que foi construída num processo, né, especialmente o Novo Testamento, baseado em alguns critérios que a igreja definiu. Um belo momento quando foi necessário resolver quais eram os livros que poderiam ou não ser lidos na liturgia, ou seja, o cânon mesmo, a Sagrada Escritura oficial da nossa igreja, foram observados alguns critérios, como por exemplo, livros que foram escritos até a morte do último apóstolo. Então, qualquer livro que foi escrito depois estava fora. Livros que eram lidos com fruto espiritual nas principais igrejas, que eram basicamente as 4 maiores: Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. Os livros que eram lidos naquelas liturgias com proveito para os fiéis foram sendo escolhidos, e outros livros que eram lidos foram retirados, segundo esses critérios. Por exemplo, a Didaquê, o pastor de Hermas, as cartas de São Clemente Romano eram lidas como parte integrante da missa, né, na liturgia, mas, segundo esses critérios, foram retiradas da liturgia e finalmente se formou a Bíblia. Da mesma forma, a música, né? Já vinha com essa tradição judaica do canto dos salmos, etc, etc, que tinha uma forma, né? Os salmos têm uma forma, né? Original. E a igreja foi absorvendo essa riqueza e foi incrementando e melhorando segundo esses critérios litúrgicos e critérios de artísticos e de frutos pastorais também. Até que, por exemplo, surgiu o canto gregoriano. Lá o Papa Gregório instituiu uma série de normas para as músicas que poderiam ser cantadas na liturgia. A forma que aquilo ali podia ser executado. Naquela época não se tinha tantos instrumentos musicais, praticamente não se tinha. Era só a música vocal, né? Aí existiam várias formas de se cantar. Existe a música com uma voz só, a monofonia, e existe as polifonias, que é, por exemplo, vocês devem se lembrar de alguma música que tem várias pessoas cantando coisas diferentes, mas que se harmonizam e fica bonito. Só que você tem certa dificuldade de entender o que é que está sendo cantado. Aí, por exemplo, no canto gregoriano não é permitido isso aí, tem que ser monofonia, né? Ou seja, todas as pessoas cantam a mesma coisa, o mesmo texto. Uns com tonalidade mais grave, outros com tonalidades mais agudas, enfim. Mas o texto é o mesmo. Para quê? Para facilitar quem está ouvindo, para a pessoa, além de receber aquela carga artística mesmo, da beleza sonora, mas ela estava ligada no que estava sendo falado. Ou seja, a música tinha que ter uma sincronia, uma sintonia com o que estava escrito. Então, assim, e a música tinha que favorecer a oração, né? Tinha não, tem, né? Então, a gente continua aqui a leitura, né? Para a gente comentar mais um pouco sobre isso. Ainda no 1156. A composição e o canto dos salmos inspirados estavam ligados às celebrações litúrgicas da Antiga Aliança. A igreja continua e desenvolve esta tradição. Aí está lá em Efésios. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e louvai ao Senhor no vosso coração.
E Santo Agostinho, a frase das mais conhecidas, né? Quem canta reza duas vezes, né? Santo Agostinho, no comentário ao Salmo 72. Essa frase dele está no comentário ao Salmo 72. Santo Agostinho comentou todos os 150 salmos. São 3 livros dessa grossura assim. Todos, versículo a versículo, né? E nesse aqui do Salmo 72 é onde está essa frase dele. E reza duas vezes por quê? Porque por isso que a gente comentou, né? A pessoa está imbuída duas vezes como? Em corpo e alma, né? A pessoa está usando seu corpo ali para cantar, mas está com a alma totalmente imersa naquela música, né? E como nós somos corpo e alma, a gente sabe, isso é antiquíssimo, né? Bom, é de experiência própria, como a gente diz, né? A gente sabe que a música nos afeta diretamente. Então tem determinadas músicas que você ouve e você fica triste. Se lembra de coisas ruins ou coisas tristes. Tem música que você ouve e você se anima, né? Tem músicas que são voltadas para animar os soldados, por exemplo, numa guerra, né? O hino nacional a gente ouve, a gente se esquece de tudo que está acontecendo aí e sente amor por esse país de novo. Nem que seja só naquela hora que tá tocando aquele hino porque é bonito demais, né? Aí e assim sucessivamente. A música nos afeta diretamente. E sabendo disso, né? Sabendo disso, a igreja tem orientações muito específicas para que a música nos afete de forma a facilitar a nossa oração e a nossa união com Deus, né? 1157. O canto e a música desempenham a sua função de sinais, ou seja, de coisas que a gente capta com os sentidos, né? O sentido da audição. De um modo tanto mais significativo, quanto mais intimamente estiverem unidos à ação litúrgica, segundo 3 critérios principais. Olha só, a igreja diz expressamente no catecismo e em outros escritos como é que deve ser a música litúrgica. Música litúrgica, ou seja, o que é a música litúrgica? É a música que é utilizada nos sacramentos, especialmente na Sagrada Eucaristia. Existe uma classificação dos tipos de música para esse nosso interesse aqui. Existe a música sacra e a música profana. O que é a música profana? É a música do mundo, que é usada para diversas festas, ou comemorações, ou o que é que seja. Ela não é ruim por si só. Se você vai comemorar um aniversário, uma festa de casamento, uma celebração de uma formatura, não te interessa. Você vai celebrar um momento feliz da sua vida, você utiliza músicas profanas, ou seja, que elas não têm ligação direta com a igreja, com as Sagradas Escrituras, etc. Para quê? Para que aquela música afete aqueles que estão presentes ali de uma forma que eles se alegrem e participem da alegria de quem está promovendo aquela festa. Não é assim? Se a gente vai para uma festa, a gente quer se alegrar, quer comemorar, quer ficar alegre, etc. Isso é a música profana. E existe a música sacra, ou seja, a música ligada a coisas sagradas. Essa música sacra tem 2 tipos principais: a música litúrgica e a música não litúrgica. A música litúrgica é a que é utilizada na celebração dos sacramentos dentro da igreja. Dentro da igreja, do sacramento. Pode ser uma missa campal, mas a música tem que ser a música litúrgica. E existe a música sacra, que você quer utilizar aquela música para lhe remeter a Deus, mas em momentos que não são momentos dos sacramentos. Então, por exemplo, as bandas que vêm participar das festas da Nossa Senhora da Saúde, ou dos eventos da RCC, por exemplo, são músicas sacras. Por quê? Porque elas estão com letras baseadas nas Sagradas Escrituras, ou com dogmas da igreja, fazendo louvor a Nossa Senhora, fazendo, enfim, essas diversas atividades ligadas à igreja, mas ninguém vai cantar aquela música na hora da missa, por exemplo, na hora do ofertório. Existem músicas litúrgicas próprias para cada momento do sacramento, certo? E isso é um problema, né? Porque houve uma série de relaxamentos por várias causas, e hoje mesmo a gente usa músicas não litúrgicas dentro da nossa celebração. Isso é a realidade, né?
Estava vendo até um dia desse, por exemplo, a pessoa que compôs um desses dos glórias aí que a gente canta muito frequentemente na nossa. Eu não vou cantar, que eu não vou dar o desprazer, né, para vocês, mas um desses glórias aí que a gente canta com muita frequência, o próprio compositor, que é um pessoal novo aí, que tá aí na ativa aí, né, disse, né, que se baseou numa música de Legião Urbana para poder fazer aquela melodia se encaixar naquele glória. E não é litúrgica aquilo ali. É uma música sacra, beleza, a letra é o glória e tal, etc. Mas não é uma música oficialmente aprovada pela igreja para ser tocada, para ser cantada no momento da celebração eucarística, né? Então, assim, isso acontece muito, né? Quem é que normatiza isso? A igreja tem documentos, tem um gradual romano, tem vários livros que dizem quais são as letras, que pode, que não pode mudar as letras, né? Existem algumas vezes que a gente vê, por exemplo, santo, né? Santo, com alterações na letra, com acréscimos, né? Não pode, né? Pode. Mas isso aí, bom, a igreja orienta. Cabe a nós, sabendo que existe isso, buscarmos nos aperfeiçoar com relação a isso, né? Então, 3 critérios principais. Beleza expressiva. Ah, beleza é uma coisa subjetiva. O pessoal diz logo assim, né? Beleza é uma coisa subjetiva, né? A beleza expressiva da oração, né? Segundo critério, participação unânime, ou seja, a nossa igreja é baseada na tradição. E a tradição nos leva a conhecer aquelas músicas e isso favorece que todos nós participemos. Isso aqui que eu vou falar aqui é uma percepção pessoal, individual minha, certo? Mas, por exemplo, na Vigília Pascal desse ano eu não canto, né? Normalmente, eu canto bem baixinho, caladinho no meu canto ali. Mas esse ano, na Vigília Pascal, eu não consegui participar dessa parte cantada, porque as melodias para mim eram totalmente desconhecidas. Do Glória, eu nem lembro quais eram as melodias. Eu sei que para mim eu nunca tinha ouvido. Tudo bem, pode ser uma falha minha, né? De eu não conhecer, mas a gente sabe que tem músicas que todo mundo, né? O padre começa lá, né? A voz descer divina luz. O padre diz a primeira frase, todo mundo já entra, porque todo mundo sabe, né? Mas o que é que às vezes acontece? Nós temos aqui em Tableiro é bom demais, porque a gente tem pessoas que cantam muito bem, é excelente. A gente sofre bastante, muito canto aí que é, é sofrível a qualidade da música, de uma forma geral, né? Mas, bom, isso eu estou dizendo aqui não é o que acontece aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que é uma coisa que está presente de uma forma geral. Às vezes a pessoa quer aparecer mais do que né, aí faz altas melodias que a gente não consegue cantar, né? Não consegue cantar um salmo porque lá em cima, né? E ninguém consegue cantar. E existem as formas que todo mundo consegue cantar, né? Mas assim, o importante é isso, que a igreja tem critérios para a escolha dessas músicas, né? A beleza expressiva, a participação unânime das pessoas que estão ali presentes e o caráter solene, ou seja, o caráter solene da celebração. Um pandeiro, um triângulo, um zabumba, não tem como dar solenidade a nada, né? Não existe nenhuma solenidade, é uma coisa que é solenidade, né? Solenidade é algo que você faz de uma forma respeitosa, altiva, que envolva as pessoas, que faça que aquelas pessoas se elevem espiritualmente. Como é que você vai fazer isso com um pandeiro, com um triângulo, com um zabumba, com... Não dá, não dá. Porque não é da natureza desses instrumentos serem solenes. São instrumentos para outros fins, né? Para animar, para etc. Né? E assim existem esses critérios que são orientações positivas, diretas da igreja com relação à música, né? Participam assim na finalidade das palavras e das ações litúrgicas. A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então a música é para isso, né? A música é para favorecer que a gente adentre mais ainda no mistério que está sendo celebrado ali, dê glória a Deus e a santificação dos fiéis. Então, por exemplo, todas as músicas a igreja escolhe e aprovou com muito
critérios, certo? Por exemplo, se vocês observarem, os glórias que são aprovados, litúrgicos, se vocês observarem, eles têm uma melodia crescente. Você começa mais baixo e vai ficando mais agudo a cada momento. Os santos, da mesma forma, como é que o padre diz, né? Corações ao alto, tá, nosso coração está. Então a gente elevemos a Deus cantando, né? Ou dizendo, né? A uma só voz. Elevemos a Deus. Então a música do santo não pode ser uma música triste. Não pode ser uma música triste. É uma música que vai crescendo. Isso tem técnica. Quem compôs aquelas músicas, compôs aquelas melodias, sabendo disso. A música é uma ciência de altíssima complexidade. Então, essas composições que tem aquelas notas, aqueles acordes que elevam a gente ao céu. E quando é uma música que é para nos, por exemplo, no ato penitencial, etc., é uma coisa que é para nos interiorizar. Então, cada harmonia, cada tipo de música selecionada tem essa função, tem que estar em conformidade com as palavras que estão sendo proferidas ali, né? 1158. A harmonia dos sinais, canto, música, palavras e ações, é aqui tanto mais expressiva e fecunda, quanto mais se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Isso aqui é uma coisa do Concílio Vaticano II. Então, é aqui que às vezes as pessoas se escancham, por exemplo, nesse trecho aqui da Constituição dogmática, mas tem coisas muito específicas escritas aqui para a gente ter atenção. Então, começar de novo. A harmonia dos sinais é aqui tanto mais expressiva e fecunda, quanto mais se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Ou seja, a cultura do brasileiro é uma, do cearense é uma, do paulista é outra, do africano é outra, do europeu é outra, do americano é outra. Então ele está dizendo aqui que a música deve ter alguma ligação com a cultura daquele povo que está celebrando aquele sacramento. Mas ele continua. Por isso, promova-se com empenho o canto religioso popular, para que tanto nos exercícios piedosos e sagrados, como nas próprias ações litúrgicas, aí vem um detalhe, de acordo com as normas da igreja, ressoem as vozes dos fiéis. De acordo com as normas da igreja. Que normas são essas? Esses critérios que a gente acabou de dizer, o que está escrito lá no Gradual Romano. Eu não entendo essa parte de música, não é a minha praia, mas eu sei que existem os livros que norteiam, né? Teve uma época que o Vitor começou a trabalhar isso aqui, né? Teve uma época que ele precisou ir embora e tal, mas existe toda essa realidade. Dentro da igreja não tem nada solto, aleatório, né? Então tem os livros que orientam essas músicas, né? E ainda continua, no 1158. Mas os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. O que acontece? Tem até um videozinho aí, eu não vou me lembrar, é um videozinho que tá numa missa, né? O padre tá lá, aí o pessoal da música começa a cantar uma música lá. Aí na música não fala de Deus em nenhum momento. Tô lembrando, é uma música muito conhecida, é porque eu não sou ruim de música, mas o pessoal termina de cantar a música e não fala de Deus. Fala do povo, fala não sei de quê. Aí o padre para a música lá e diz, olha, essa música aí tá faltando um elemento aqui de falar de Deus, etc, etc. Então assim, as letras, né, os textos devem estar de acordo com a doutrina e inspirar sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. E aí, um belo momento, a igreja permite e diz, né, essa música que está aprovada para ser utilizada nas missas, como litúrgica. Enquanto isso, a gente vai usando o que já tem, que já é uma riqueza enorme, né? Eu acompanho um rapaz que ele canta lá em alguma paróquia lá em Brasília. E ele sempre compartilha as músicas que ele vai cantar no domingo seguinte, né? Rapaz, é uma riqueza enorme, uns salmos, as melodias que tem lá aprovadas pela igreja já. Mas o pessoal se treinar sabe, né? Se treinar sabe. Tem, por exemplo, tem uma iniciativa que chama-se... E agora, meu Deus, canto litúrgico, não. Tem umas iniciativas aí nas redes sociais que você compra, né? E tem lá o cara ensinando as partituras de todas as músicas litúrgicas, tá, etc. Então, hoje em dia, né, a facilidade de a gente ter acesso a isso aí é enorme, né? Mas a riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra deve ser levada em consideração.
dentro dos limites que a igreja nos impõe, né? E às vezes também, que eu costumo sempre pensar nisso, e às vezes é dever de caridade nosso, né? A forma de a gente participar, né? Porque existe as instruções, né? Existem as instruções, por exemplo, a instrução geral do Missal Romano diz passo a passo como a gente deve participar da missa, né? Como é que a gente deve, quando é que a gente deve, por exemplo, inclinar a cabeça, quando a gente deve se ajoelhar, quando a gente deve ficar em pé, quando a gente deve, como é que a gente faz a nossa ação de graças, que a gente aprende sempre, né? Para mim, até um dia desse, eu achava que a ação de graças tinha que ser totalmente de joelhos. E lá na instrução diz que tem que ser sentado, né? A instrução geral do Missal Romano. Quase certeza. Mas o fato é que, assim, às vezes é um dever de caridade. Você está ali de joelhos na sua ação de graças, você é o primeiro do banco, você está, por exemplo, atrapalhando todo mundo que vem depois, né? Aí fica aquele tumulto ali. O espaço do corredor é estreito, fica a turma indo, né? Uma turma indo para receber a Eucaristia, outra turma em pé, esperando o outro se levantar para passar. Tumultua tudo, né? Da mesma forma, eu observo muito durante as orações comuns, né? Durante a missa, por exemplo. Sempre tem alguém que começa a oração antes de todo mundo, né? Aquilo perturba todo mundo. Você tentando ali rezar o credo, todo mundo em unidade, né? Aí sempre tem um perto da gente ali que acho que é para mostrar que sabe decorado, parece que ninguém sabe decorado, né? Aí começa primeiro, aí desnorteia todo mundo que tá perto, né? E o fato de eu dizer da questão de cantar, eu procuro não cantar muito alto assim, porque é outra coisa que perturba também, gente cantando ruim, né? Perto da gente, sem não acerta bater nem um parabéns e vai querer cantar uma melodia mais difícil. Então, assim, geralmente as melodias sugeridas pela igreja, né? Elas são melodias que são acessíveis à maioria das pessoas, né? Por mais que não seja fácil cantar. Mas, por exemplo, eu tava vendo, vai chegar a Copa do Mundo aí e tal, eu tô tentando ensinar o hino nacional para os meninos, porque até isso, antes a gente nem se preocupava com isso, né? Porque na escola a gente tinha, né, obrigatoriamente. Hoje em dia, quando eu percebi, eu tenho um menino de 11 anos em casa que não sabe o hino nacional, né? E outro menor e também não sabe. Vai chegar a Copa do Mundo e, ó, vão ter que aprender, porque quando tiver o jogo do Brasil, a gente vai ter que cantar o hino nacional aqui. Aí eu tô ensinando o que é que significa, que é outra coisa também que ninguém entende nada que tá escrito ali, né? Aí eu, nessas minhas pesquisas, que eu sempre fico nessa história de pesquisar as coisas, aí eu descobri que o hino nacional foi composto de uma forma X, para cantar de uma nota X lá, que ninguém consegue cantar. Só quem consegue cantar é quem é cantor profissional que atinge uma determinada. Aí foi feita lá uma lei. Quando o hino nacional for cantado de forma solene por um cantor, né, nessas apresentações e tal, um cantor que vai cantar, essa é a melodia oficial, essa escala lá, sei qual. Quando for para cantar em eventos públicos, é numa outra escala, Fá não sei o que é uma escala que todo mundo acompanha. Então, por caridade também, a nossa igreja percebe isso e orienta aquelas melodias que são acessíveis a uma faixa que a maioria das pessoas consegue minimamente cantar sem perturbar todo mundo, né? E consegue participar. Porque a gente acha tão bom, né? Quando a gente consegue, mesmo que a nossa voz não esteja sobressaindo, mas você está participando ali, quando soma aquela massa de. Pronto, voltando à Vigília Pascal, né? Que eu também não conhecia. Eu vim conhecer depois que eu comecei a participar das Vigílias Pascais há poucos anos, né? Aquela melodia lá do Cavalo e Cavaleiro, né? Que aquilo ali, bom, no primeiro ano que eu vi, eu não sei se já era cantado nos anos anteriores, né? Mas eu tive a impressão de que cada ano que passa, meio que o pessoal fica esperando aquele momento ali da Vigília Pascal, porque todo mundo vai participar de forma realmente, né? Então, você automaticamente você para prestar atenção o que é que está sendo cantado ali, todo o mistério, né, da antiga aliança, da passagem dos hebreus ali pelo Mar Vermelho e tudo mais, você fica esperando aquele momento ali. Então, a música tem esse poder, né? E a igreja, com muita sabedoria, né? Estuda muito música, né? Tem um pessoal, né? Aliás, quem promoveu a elevação da música aonde a música chegou foi a igreja, né? Foi a igreja. Então,
Mas foi muito bom, nesse momento aqui, da gente conversar sobre isso. E de repente, como eu já, algumas sugestões que a gente tem, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar, por exemplo, a oração eucarística. Pegar a oração eucarística e trabalhar palavra por palavra, em algum momento aí no futuro. Para a gente entender o que está sendo dito ali. A cada palavra ali que tem uma riqueza enorme ali atrás. E da mesma forma, de repente, a instrução do missal romano, né? Pegar um momento e tentar, mais ou menos como a gente faz aqui, porque tirarei muitas dúvidas, né? A gente vê que hoje em dia eu já observo mais pessoas fazendo, por exemplo, a reverência quando fala o nome de Nossa Senhora na oração eucarística, ou quando fala o nome de Jesus, né? E, enfim, tudo isso tem normatizado. Não é da cultura a princípio, porque não se sabe, né? Mas de repente, e aquilo ali contagia. Quando cada vez mais pessoas sabem fazer aquilo ali, sabem participar de forma melhor, quem está vindo também vai ficar observando e vai criar aquela curiosidade de saber qual é a origem daquilo ali, né? Enfim, é, tem a orientação geral da igreja e a gente também, por caridade, deve se adequar a isso aí para não perturbar, no mínimo, não perturbar quem está tentando participar de forma mais ativa, né, nas celebrações. Então vamos só mais um pouquinho para ver se a gente consegue concluir. As Santas Imagens. 1159. A imagem sagrada, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Como eu digo, novamente, economia é a forma, a ação de Deus na Terra, na nossa história, para a nossa salvação, né? Então, surgiu uma nova forma de Deus aparecer para nós através das imagens, depois que Jesus se encarnou. Era uma coisa que era proibida pelos judeus na antiga aliança, a retratação dos seres humanos, né? E de Deus principalmente. Mas no momento que Deus se fez carne, se fez homem, a gente pode representá-lo, né? E assim a coisa se continua nos santos. Mas como o catecismo diz, se a gente vê a imagem de um santo, a gente tem que ver Cristo por trás daquele santo, né? Porque aquele santo merece veneração, porque se configurou a Cristo, né? Então, Santo Tomás de Aquino é representado de uma determinada forma, com um livro e com a pena na mão. Então a gente tem que ver a sabedoria de Cristo por trás daquele santo. Sei lá, Nossa Senhora nas diversas manifestações, a gente tem que achar Cristo através daquelas manifestações. São Sebastião, das flechas, a gente tem que procurar ver Cristo sofrendo atrás daquela imagem, assim sucessivamente. E é isso que nossos irmãos separados protestantes não conseguem compreender, né? Não conseguem compreender uma coisa muito antiga, que isso aí foi uma heresia do século VIII, se não me engano, que foi a dos iconoclastas, começaram a destruir as imagens das igrejas, e a igreja se posicionou firmemente nos concílios aqui que eu vou acabar enumerando aqui rapidamente, né? E tem uma citação: outrora Deus, que não tem nem corpo nem figura, não podia de modo algum ser representado por uma imagem. Mas agora que ele se fez ver na carne e viveu no meio dos homens, eu posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Isso é São João Damasceno que está dizendo. 700 e pouco ele viveu, no século VIII. 1160. A iconografia cristã transpõe para a imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. A imagem e palavra esclarecem-se mutuamente. Aí a citação do concílio, segundo concílio de Nicéia. Para dizer brevemente a nossa profissão de fé, nós conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não, que nos foram transmitidas intactas. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que está de acordo com a pregação da história evangélica, acreditando que de verdade, e não só de modo aparente, o Deus Verbo se fez homem, o que é tão útil como proveitoso, pois as coisas que mutuamente se esclarecem têm indubitavelmente uma significação recíproca. Esse segundo concílio de Nicéia aconteceu no ano 787, já tem 1300 anos que a igreja se manifestou de forma dogmática. Por quê? Porque nessa época houve essa heresia chamada iconoclastas. Os iconoclastas eram os que destroem, que quebram os ícones, as imagens, né? Então eles saíam quebrando as imagens nas igrejas. E a igreja teve que se manifestar. Até esse momento, isso não era um problema para a igreja.
Tem imagem nas catacumbas lá em Roma, as catacumbas que era onde os primeiros cristãos faziam as celebrações da Eucaristia nas grandes perseguições do Império Romano, nas primeiras décadas do cristianismo, já tem lá a imagem de Cristo, Bom Pastor, tem imagem de Nossa Senhora, numa catacumba lá chamada Catacumba de Priscila, enfim, inúmeras imagens desde sempre, desde sempre, desde sempre. Aí, tudo bem, imagens, ano 100, ano 200, ano 300, ano 400, ano 500, ano 700, algum artista inventa de dizer que não pode mais ter imagem. Aí começa a quebrar as imagens, lá vai. A igreja tem que se pronunciar e exprimir o dogma de forma regulamentar mesmo. Que é isso também que os nossos irmãos protestantes não entendem, não conseguem entender isso. Ah, quer dizer que os católicos acham que a revelação não se acabou, aí ficam acrescentando coisas na revelação. Não é isso que a Igreja Católica faz. A Igreja Católica simplesmente ratifica verdades de fé que já eram cridas desde sempre, mas que nunca tinha sido preciso botar por escrito, porque todo mundo acreditava de forma natural. Um belo dia alguém questiona a igreja. Não, pois é assim, assim, assim. Quem não acreditar nisso está fora da igreja. Pronto. E foi assim com todos os outros dogmas, né? E a gente vê naquelas imagens a pessoa que está por trás dela e mais ainda Cristo que está por trás daquela pessoa, né? Então a gente se dirige àquelas imagens dessa forma. Como a gente sempre fala, falei em vários momentos aqui. A igreja não ensina a botar Santo Expedito de cabeça para baixo, dentro d'água, de costa, a dar café para São, sei lá como é, não tem essas coisas aí. Isso aí é superstição. Isso aí não é ensinado pela igreja. É superstição, é pecado contra o primeiro mandamento, né? Então quem faz isso, né? A partir do momento que toma consciência, não deve fazer mais, não deve fazer mais, né? Simpatia para Santo Antônio, para não sei o que. A igreja não ensina essas coisas, não ensina, né? Isso são coisas que foram entrando na cultura e a turma foi introduzindo isso nas suas práticas religiosas, mas que não é ensinado pela igreja, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, vamos só terminar esse último parágrafo aqui que a gente quebra aqui um bloco. Ainda das Santas Imagens, 1161. Todos os sinais da celebração litúrgica fazem referências a Cristo, também as imagens sagradas da Mãe de Deus e dos santos. De fato, elas significam Cristo que nelas é glorificado, né? E outra citação desse mesmo concílio lá de Nicéia, de 787. Seguindo a doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e a tradição da Igreja Católica, que nós sabemos ser a tradição do Espírito Santo que nela habita, definimos com toda a certeza e cuidado que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz, representadas em qualquer matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre as alfaias e vestes sagradas, nos muros e em quadros, nas casas e nos caminhos. E tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santa Mãe de Deus, a dos santos anjos e de todos os santos e justos. Então, isso foi escrito numa constituição dogmática aqui do Concílio de Nicéia. Definição sobre as imagens sacras, o nome da Constituição. E 1162, para terminar, a contemplação dos sagrados ícones, unidas à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se imprima na memória do coração e se exprima depois na vida dos fiéis, na vida nova dos fiéis. É o que a gente vê e vive a cada missa, né? O cheiro do incenso, a beleza visual das cores, dos paramentos do sacerdote, dos paramentos dos coroinhas, das vestes dignas dos ministros, da distribuição da Eucaristia, da comunhão, na música, essa qualidade musical que a gente acabou observando aqui, nas imagens, tudo isso nos leva a entrar num ambiente de oração e de culto a Deus, né? Assim como qualquer coisa dessa desordenada nos dispersa, né? Se tem um refletor na cara da gente, a gente dispersa. Se o som está muito alto, a gente dispersa. Nós somos corpo e alma. E nós só conseguimos rezar através do nosso corpo. Então, se a gente não tiver
com todo esse aparato que a igreja reconhece e favorece, né, a riqueza da nossa igreja católica é ímpar, né, e nos faz participar melhor, né? Então, aqui o próximo parágrafo vai tratar de quando celebrar, né? Vai falar do tempo litúrgico e tal, então acho que a gente deixa esse momento para o próximo encontro, né?